Se você está chegando agora na ozonoterapia, está tendo os primeiros contatos com a ozonoterapia e aí fica meio perdido ali entre protocolo, curso, resultado, promessa, um monte de gente mostrando um monte de coisa sobre a ozonoterapia e aí você fica meio desnorteado, sabe para onde vai? Olha só, eu acredito que esse vídeo aqui vai te economizar um bom tempo, tá? Então, antes da gente entrar no conteúdo, já dá teu like aqui, já curte esse vídeo, compartilha, me ajuda a divulgar isso daqui. Por quê? Porque eu tenho percebido, eu falei isso no vídeo anterior, muita gente tem desistido da ozonoterapia porque não sabe estudar. É exatamente sobre isso que eu quero trazer para você hoje, tá? Então, dá teu like, me ajuda a compartilhar, assina aqui o canal, tá? Assina, aperta lá o sininho para você receber os conteúdos, porque agora a gente vai trazer muita coisa para você, tá? Para poder te ajudar nesse percurso da ozonoterapia e da saúde integral também. Porque você vai perceber que a ozonoterapia geralmente é a primeira porta que abre ali rumo à loucura, porque você vai ter contato com uma outra saúde, uma outra proposta de saúde, tá certo? E a ozonoterapia abre muita porta nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Então, hoje eu quero te ensinar, eu quero pegar na tua mão e te ensinar a estudar a ozonoterapia, tá certo? Primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa que você precisa entender. A ozonoterapia, ela não é uma técnica. Muita gente peca, muita gente erra na aplicação da ozonoterapia porque entende a ozonoterapia como uma técnica. E a ozonoterapia não é técnica. A ozonoterapia é uma ferramenta terapêutica. Dentre muitas outras ferramentas terapêuticas, tá? Como a laser terapia, como terapias frequenciais, como um monte de coisa que a gente vê por aí. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, olha só, você está vendo essa mandala aqui em cima? Linda, né? Eu sou apaixonado por essa mandala. Para eu fixar essa mandala aqui, eu precisei colocar alguns parafusos na parede. E para cada parafuso tem uma ferramenta adequada, tem uma chave de fenda adequada. Você está entendendo onde eu quero te levar nessa analogia? Então, em função do teu diagnóstico, em função da questão clínica que você precisa ajustar, certo? Você vai ter uma ferramenta adequada. Você vai abrir aquela tua caixa de ferramentas e você vai ver tudo ali que você vai precisar, o que você tem disponível para usar. E a ozonoterapia vai estar ali no meio dessas ferramentas, tá certo? Então esse é um ponto fundamental, é importantíssimo que você entenda isso, que a ozonoterapia é uma ferramenta terapêutica e ela vai te ajudar às vezes, se você souber empregar, se você souber olhar para o teu paciente, ela vai te atrapalhar às vezes, se você passar por cima disso. E olha só, um grande detalhe. Ozonoterapia não funciona com protocolos. Mas Carlos, eu não sei por onde eu começo. Eu estou perdido. Então é exatamente por isso que você está aqui. Exatamente por isso que você está aqui, porque eu vou te ensinar a estudar, tá? Muitas vezes as pessoas ficam perdidas e até desistem da ozonoterapia justamente por falta desse roteiro. Para onde eu vou? Por onde eu começo? Né? Então, você está certo. Vem comigo, vamos estudar esse negócio aqui, vamos crescer dentro da ozonoterapia, porque aí sim você vai ter resultados incríveis. Tá? Você vai ter resultados incríveis, porque a ozonoterapia, ela traz essa possibilidade. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa estudar, meu querido? Você que está aqui comigo, tá? Terreno biológico. A gente vai precisar voltar para a fisiologia, nós vamos precisar voltar para a bioquímica, para a farmacologia, entender alguns conceitos para que você consiga incorporar a ozonoterapia de forma coerente, fugindo de protocolo. Mas, Carlos, como é que eu vou fugir de protocolo? Eu preciso de protocolo para aplicar a ozonoterapia. Não, meu querido gafanhoto, você precisa olhar para o teu paciente.
Você precisa entender como o teu paciente funciona. Você precisa entender da fisiologia, da bioquímica desse paciente e, sobretudo, do status inflamatório que esse paciente traz para você. E aí tem diversas formas que a gente vai abordar aqui ao longo desses vídeos, tá? Como eu posso te ajudar ainda mais? Então, olha só. Hoje eu quero te convidar para a gente fazer um mapa mental desse roteirinho a ser estudado, tá? Dentro da ozonoterapia para fazer sentido para você, tá? Então vamos fazer um mapa mental, entender os pontos e linkar esses pontos com a ozonoterapia, certo? Caso você queira aprofundar mais o teu conhecimento e realmente se tornar um master dentro da ozonoterapia, eu te convido a acessar o Ozone Masterclass. O link vai estar aqui embaixo, que é um curso completo para você realmente ir do básico, do muito prazer, eu sou o ozônio, até o avançado, tá? E a gente passeia ali por todos os temas de forma profunda, de forma científica, tá certo? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, fica o convite para você se inscrever no nosso Ozone Masterclass e realmente se tornar um master dentro da ozonoterapia, tá bom? Fechou? Então vamos lá, vem comigo, vamos entender esse roteirinho, o que você precisa estudar, tá? Vamos fazer o nosso mapa mental aqui e aí você vai ter essa sequência. Vamos lá. Então, como eu falei para você, o primeiro ponto que você tem que estudar vai ser o terreno biológico, que nada mais é do que a fisiologia do paciente. Entender como que o organismo do paciente funciona. E para isso, são 4 grandes pilares que eu vou precisar estudar para entender esse terreno biológico. O primeiro deles é a inflamação. Preciso obrigatoriamente aprofundar meu conhecimento no processo de inflamação e tudo que envolve a inflamação. Lembrando que eu tenho 2 pontos a considerar no paciente: a inflamação sistêmica e a inflamação tópica regional. Então veja, a sistêmica, marcador inflamatório, a gente vai solicitar exame focando nessa inflamação sistêmica. Então vamos olhar para marcadores inflamatórios sistêmicos desse paciente, como a homocisteína, como a proteína C reativa, certo? E outros marcadores também que competem aí a gente desenhar, que vão ajudar a gente a desenhar esse quadro. A inflamação tópica, ela diz respeito a uma lesão, a alguma situação tópica ali que precisa da atuação de um agente terapêutico, certo? Mas isso tudo compõe um quadro inflamatório que eu preciso estudar. Então veja, eu preciso olhar para o meu paciente, preciso entender como que é a dinâmica fisiológica desse paciente. Um outro ponto fundamental para que a gente aprofunde o nosso conhecimento é a infecção. O que acontece no processo de infecção? Quais marcadores de inflamação estão sendo ativados de forma sistêmica quando eu tenho um processo de infecção? Então esse também é um conhecimento fundamental para a gente ter para poder compor esse diagnóstico, compor esse quadro e assim chegar nas ferramentas terapêuticas. O terceiro grande ponto que também merece estudo é como que o aumento da oxigenação tecidual vai atuar tanto na eliminação de foco infeccioso como no processo inflamatório, certo? Então, vejam, o aumento da oxigenação tecidual é algo fundamental que vai me remeter à bioquímica. Eu preciso voltar a estudar bioquímica, certo? Para poder entender essa dinâmica toda do paciente. Juntando esses 3 pilares, a gente vai para o 4º pilar, que é o nosso foco, que é a cicatrização e o reparo desse paciente, certo? Então vejam, com esses 4 pontos, com esses 4 pilares, que relacionando o terreno biológico, eu vou ter uma grande informação, que é sobre qualidade de vida. Veja, você que está me acompanhando aqui, eu preciso mapear esse parâmetro. Eu preciso entender como que é a qualidade de vida do paciente
para que eu tenha condição de chegar na ozonioterapia. Certo? Então, esses 4 parâmetros vão me levar para a qualidade de vida, e a qualidade de vida, eu tendo esse diagnóstico, eu entendendo como que é a qualidade de vida desse paciente, eu consigo chegar na ozonioterapia. Muito bom. Chegamos na ozonioterapia. Agora, dentro da ozonioterapia, o que eu preciso estudar? São 4 pilares também. São fundamentais para você poder aplicar a ozonioterapia de forma segura. Primeiro, dose e dosimetria. Certo? Lembrando que todos os trabalhos na literatura mostram que o ozônio é dose dependente. Certo? Segundo grande pilar a ser estudado, as vias de aplicação. Perfeito? Entendi o terreno biológico do paciente, consegui mapear o terreno biológico do paciente, consegui calcular uma dose adequada, dosimetria adequada, mas como é que eu aplico isso? Tá? Então tá aqui. O terceiro grande ponto é a frequência de aplicação. Quantas vezes esse paciente vai ter que vir ao consultório para poder fazer a aplicação do ozônio? Tudo isso vai ser determinado, tá? E quanto tempo esse paciente vai ficar comigo? Certo? Então vejam, são pilares, são pontos que nós precisamos aprofundar o conhecimento para poder empregar a ozonioterapia realmente de forma efetiva. E a hora que eu pego esses 4 pontos, junto com o conhecimento do terreno biológico, eu consigo estabelecer plano de tratamento. E é neste ponto que a grande maioria das pessoas se perde, no plano de tratamento. Por quê? Não sabe quantas vezes vai ter que ver esse paciente, não sabe como vai aplicar o ozônio, né, qual dosagem vai empregar, como vai aplicar, quanto tempo esse paciente vai ficar com você. Então fica aquela coisa empírica. O que eu preciso que você entenda, que eu, tendo conhecimento do terreno biológico, dominando esses aspectos da ozonioterapia, certo? Eu vou olhar para o paciente e eu vou propor um tratamento. Então eu posso ter paciente A e paciente B, com o mesmo diagnóstico. Veja, o mesmo diagnóstico. Porém, o plano de tratamento dele, empregando a ozonioterapia, pode ser diferente. Porque a resposta biológica desse paciente é diferente. Cada paciente ele tem uma resposta biológica diferente. E isso vai impactar no plano de tratamento, que também vai ser diferente. Então, aqui é um ponto importante da ozonioterapia. Você, como profissional da área da saúde que está me acompanhando aqui, você vai trabalhar com personalização de tratamento. A ozonioterapia vai te proporcionar personalizar o tratamento. E isso poucas terapias fazem. Certo? Ficou claro? Então vamos voltar agora aqui para a gente poder fazer o encerramento. A gente viu então tópico por tópico, a gente vai aprofundar alguns deles. De novo, deixo o convite aqui para que você se inscreva no Ozônio Masterclass, para que você se torne um Master, tá? E lembrando, para a gente finalizar aqui, a ozonioterapia, ela não precisa de entusiasta. A ozonioterapia não é religião. A ozonioterapia não é panaceia. Tá? A ozonioterapia não precisa de entusiasta. A ozonioterapia precisa de profissional competente, que saiba aplicar a ferramenta, que saiba olhar para o paciente, entender a evolução clínica do paciente e propor a ozonioterapia com lógica e com coerência. Tá certo? Espero que tenha ajudado esse vídeo. Tá? De novo, dá teu like, aperta o dedão aí, tá? Compartilha esse conteúdo com todo mundo para a gente poder fazer crescer a ozonioterapia e que ela consiga, né, entrar no cotidiano dos profissionais da área da saúde, porque potencial para isso existe, desde que você saiba aplicar isso corretamente. Então, curte, compartilha, se inscreve, aperta o sininho lá para você receber os conteúdos, tá certo? E eu te vejo no próximo vídeo.